Bem-vindo ao Teatro Feluma, espaço de arte, ciência e cultura da Fundação Educacional Lucas Machado. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Eustáquio Araújo, que vai nos falar sobre odontologia e depois vamos fazer um bate-papo. O professor Eustáquio Afonso Araújo, ele graduou-se em odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, em 1969. Em 81, ele recebeu o diploma de pós-graduação em ortodontia e mestre em ciências odontológicas pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele voltou ao Brasil em 81, iniciando a sua carreira acadêmica como professor assistente da PUC de Minas Gerais. Foi nomeado vice-diretor e depois diretor do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde dessa universidade. Mais tarde, tornou-se diretor da Faculdade de Odontologia da PUC. Em 2000, ele candidatou-se à posição de diretor do programa em ortodontia da St. Louis University, nos Estados Unidos. Foi selecionado e começou a trabalhar no final daquele mesmo ano. Retornou ao Brasil em 2003, onde ocupou o cargo de vice-reitor e depois reitor da PUC até 2007. Nesse período, ele continuou a ministrar aulas 2 vezes ao ano, pelo menos, na St. Louis University. Em 2007, ele voltou para os Estados Unidos como livre docente, e lá ele foi o diretor associado do Center of Advanced Dental Education, diretor clínico de ortodontia e professor titular da cadeira Pete Sotiropoulos. Falei correto, professor? De ortodontia, cargo que, inclusive, ele ocupa até hoje. Ele recebeu os prêmios, nós vamos conversar sobre esses prêmios no nosso bate-papo, o prêmio Luiz Jadá Jarabac, em reconhecimento pelos seus serviços prestados à ortodontia e à academia. Isso foi em 2015. E outro prêmio oferecido pela American Board of Orthodontics, o prêmio Dale Wade, em excelência em ortodontia, esse em 2018. Ele é autor do livro Recognize and Correcting Developing Malocclusions, que foi traduzido para o português, para o chinês e para o coreano. Deve ser um dos livros mais lidos da especialidade da ortodontia. E é membro da Associação Brasileira de Ortodontia, da Anglo Society of Orthodontics, Midwest Component, do International College of Dentists, Federação Mundial de Ortodontia e American College of Dentists, e é ex-presidente do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial. Hoje, ele é o diretor do Excel, que é o Centro de Excelência em Odontologia da Fundação Educacional Lucas Machado. Dr. Eustáquio vai nos falar hoje sobre odontologia, passado, presente e perspectivas. E, doutor Eustáquio, em nome do Dr. Wagner Ferreira, presidente da Fundação Educacional Lucas Machado, nós lhes damos as boas-vindas. Por favor, a sua apresentação. Agradecer. Estão me ouvindo bem? Está bem o som? Abaixo? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente é um prazer muito grande ter sido lembrado por vocês para conversar um pouco a respeito do que a gente tem feito, do que a gente pretende fazer e como a gente disse antes, do presente, do passado e o que vem aí pela frente em relação à nossa odontologia. Eu queria dizer a vocês que é, para mim, um motivo de muita alegria, e eu quero agradecer. Dr. Jair Raso, Dr. Machado, com quem eu trabalho lá na Feluma, o Pedro, que está aqui, que é meu guarda, me ajuda em tudo, está aqui, ele me ajudou muito para que eu pudesse fazer para que essa apresentação ficasse pronta, colegas que vieram para assistir. E eu posso dizer, já vou começar dizendo uma coisa, todo esse trabalho que eu vou mostrar aqui tem muito de mim, tem muito de alma, mas tem muito de equipe.
eu nunca consegui trabalhar sozinho na minha vida. Então, um agradecimento muito especial ao Dr. Wagner, à Feluma, toda a sua diretoria, seu corpo diretor, e vamos em frente para falar com vocês um pouco aqui sobre... Tá travado, eu acho que é lá em cima, aqui não está passando aqui, ó. Tem um... Deixa eu tirar isso daqui. Ali, ó. Não, é... Você consegue aplicar o isso? Aí, agora vai. Já viu? Muito bem. Então, eu vou falar um pouco sobre odontologia, um pouco do passado, da história da odontologia. Não que eu seja um historiador, jamais fui, não pretendo jamais ser um historiador. Eu gosto de contar histórias, mas as histórias que eu conto têm muito a ver com aquilo que a gente faz no dia a dia nosso. Falar um pouco sobre o que nós estamos fazendo, o nosso presente e as perspectivas que nós temos à frente para que a gente possa cumprir essa jornada tão grande aqui na Feluma e na Faculdade de Ciências Médicas. Essa conversa vai ser dentro desse quadro que eu estou mostrando para vocês. Um pouco da odontologia de Minas, de Belo Horizonte, o caminho que eu fiz na minha formação e o trabalho, o retorno aqui à nossa terra, e aonde que nós estamos no momento, o que nós estamos fazendo e o que nós pretendemos fazer mais à frente. Esta não é uma palestra com dor, e eu não tive dor nenhuma para fazer isso, mas eu achei super interessante voltar ao século XVI, nessa tela do Caravaggio, onde ele mostra, dentro da perspectivas da época, vocês estão vendo aí a extração de um dente feito no século XVI. Uma tela belíssima, altamente elogiada e vista por todos que acompanham a odontologia. Eu só digo a vocês que nós não sofremos essa dor mais. Hoje nós fazemos tudo muito sem dor, e com muita paixão e com muita vontade. A história da odontologia, na realidade, em Minas, ela não pode começar por outra pessoa. Ela começa pelo nosso Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes, como eles falavam, a alcunha de Tiradentes. E a história dele é muito relevante em relação à odontologia, porque o que aconteceu? Naquela época, a odontologia era ensinada por um preceptor, e o preceptor também não era formado. Então, a pessoa aprendia o que eles chamavam a arte da odontologia e ia exercer essa profissão simplesmente pensando em fazer o bem às pessoas. Então, o Tiradentes, que era minerador, comerciante, e ele tinha atuação também em práticas farmacêuticas e na arte da odontologia, como era chamado. Ele perdeu a mãe aos 9 anos de idade, e o pai ele perdeu aos 11. E não tinha mais ninguém para criá-lo. Então, o padrinho dele era um dentista prático, que se chamava Sebastião Ferreira Leite. Não é o Leite da minha família, não, minha família também tem leite, mas não tem nada a ver com eles, não. Entendeu? Seria até muito orgulho para nós se fosse. Mas então, com o Sebastião Ferreira Leite, ele aprendeu a arte da odontologia através das possibilidades, dentro das possibilidades daquele tempo. Aí vamos dar um pulo na história, sair de um século, passar para outros, e vamos falar sobre a Escola Livre de Odontologia. A odontologia começou a ser ensinada com o nome de Escola Livre da Odontologia. 1907, foi criada em Belo Horizonte, e logo depois, em 1916, essa escola passou a se chamar Escola Livre de Odontologia e de Farmácia. A farmácia era agregada ao ensino da odontologia. 1927, um outro marco histórico, porque aí passa a se chamar Escola de Odontologia, tirou-se o livre, Escola de Odontologia e Farmácia da Universidade de Minas Gerais.
Em 1933, a Faculdade de Odontologia e Farmácia de Minas Gerais foi criada. Então, já deixou de ser escola, passou a ser faculdade. E depois, em 63, desmembraram-se as duas. A farmácia foi para a vizinhança, porque nessa época a escola era lá na Conde Linhares. A farmácia foi para a esquina lá da Avenida do Contorno, com o Olegário Maciel, e a odontologia separada, até que hoje a odontologia já numa nova posição está no campus da Pampulha, numa área muito bem servida. E eu tenho muito orgulho em falar da Faculdade de Odontologia da UFMG, porque é a minha alma mater. Foi lá que eu aprendi, foi lá que eu estudei, foi lá que eu dei os meus primeiros passos. Achei muito interessante, eu não podia deixar isso de fora. A Escola Livre de Odontologia eram 2 anos. O curso era de 2 anos. E eles fizeram a matrícula, para se fazer a matrícula, tinha um exame preparatório. E eu copiei exatamente do jeito que estão nos livros de história. O português é com Z mesmo, não fica achando aí que está errado, não, que não está. E o que mais me chamou a atenção, além também do francês, inglês e o alemão com 2 L's, é aritmética com TH, mas não precisava de saber muito, não. Só até proporções. Então, era só isso que era exigido naquela época. E depois a geometria plana e os elementos de física e química. Agora, olhem o currículo dos alunos nos 2 anos. Anatomia, histologia, fisiologia dentária, depois anatomia médico-cirúrgica da boca, patologia, tudo com a escrita da época, né? A terapêutica e higiene dentárias, prótese dentária e clínica odontológica. Então, em 2 anos, fazia-se tudo. Essa escola livre de odontologia, aqueles que estão me escutando, tem muito a ver com a minha vida. Por isso que eu quis falar sobre ela. Porque aqui vocês estão vendo o primeiro prédio da Escola Livre, ali depois na Praça da Liberdade, depois a Conde Linhares e, posteriormente, agora a Pampulha. Fico feliz de poder tocar nesse assunto, porque o meu pai, que trabalhou no interior de Minas e no Vale do Jequitinhonha por muitos anos, ele também aprendeu a arte da odontologia com o tio. E aí a Escola Livre de Odontologia recebeu todos esses práticos que estavam trabalhando aí sem formação e deu a eles a oportunidade de se formar. Aí o meu pai, ele foi oriundo dessa Escola Livre da Odontologia. Aqui vocês estão vendo o meu pai com a cadeira dele, cadeira essa que eu tenho até hoje, ao lado da minha mãe, e foi com essa cadeira que ele falava sempre que buscava o pão para poder sustentar 16 filhos. E eu sou o último. Ninguém na família quis fazer odontologia. Na hora que chegou no ponto de eu decidir, eu naquela questão, vou fazer medicina, queria ser ortopedista, queria cuidar de jogador de futebol, e depois eu falei assim, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer como eu vou dar ao meu pai essa alegria, porque de todos os filhos, aí foi o único que poderia dar essa alegria a ele. Então eu fui e fiz a odontologia, não deixo de fazer ortopedia, porque hoje eu sou especialista em ortodontia, então é uma coisa muito, muito interessante. E o mais interessante é que depois que eu fiz odontologia, aí acho que tem uns 10 ou 12 dentistas da minha família. Acho que um deles está até aqui. Né? É meu sobrinho e meus cunhados, parentes, etc. Então, o novo rumo que se deu na família aí, através da odontologia. Então, tem muito que agradecer a ele, agradecer a oportunidade. E olha aqui, esses eu consegui resgatar ontem. A carta, a certificação dele de formado em 1931, quando ele terminou pela Diretoria de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, que deu a ele a certificação na Escola de Odontologia.
E ele não tinha, quando ele veio para Belo Horizonte de mudança, foi na época que eu estava me formando, em 1969, um pouco antes, porque ele sempre ficou no Vale de Jequitinhonha, ele trouxe, ele parece que ele não tinha mais o CRO dele, porque ele foi inscrito no CRO. A inscrição dele no CRO está aí, essa é a segunda via. A primeira via, eu acho que ele sumiu com ela. Então, o meu CRO é 3035. O dele foi 2711. Logicamente, antigamente era muito menos gente que recebia essas certificações. Então, essa segunda via dele foi dada exatamente no dia 2 de junho de 1970, quando ele recebeu a carta falando, pode buscar que já está aqui que está pronto. Então, esse trabalho que foi iniciado por ele, essa labuta mesmo muito grande que ele fez a vida inteira, aquela cadeira que vocês viram, ali era desmontável, ele colocava aquilo numa carroça de boi ou no lombo de burro, ia de fazenda em fazenda atendendo as pessoas. E por isso que eu não tenho que chorar, eu não tenho dor, porque eu tive a faculdade de odontologia da UFMG, através do meu esforço eu consegui fazer o trabalho na Universidade de Pittsburgh, me formar lá, voltando para a PUC Minas e tendo um trabalho maravilhoso. Estou falando que ali, eu não sei se o sol está descendo ou se está subindo, lá em St. Louis. Mas, de qualquer forma, o sol foi muito vibrante para mim lá. E me ajudou muito. Foram 15 anos na Universidade de St. Louis até ser resgatado pelas ciências médicas. História essa que começou mesmo a ter corpo na Copa do Mundo. Houve a Copa do Mundo 2014, logicamente, eu tinha direito a um sabático. O meu sabático foi durante a Copa, entendeu? E eu vim terminar o livro, eu trabalhava algumas horas por dia no livro e aproveitava a Copa do Mundo, os amigos e tudo. E conversava com o pessoal da Feluma e as ideias foram crescendo, tudo foi crescendo, nós resolvemos começar pela pós-graduação e hoje temos aí um centro de excelência e de referência em odontologia. Agora, tudo que eu estou contando para vocês, e por isso que aparece esse coração aí, é feito com paixão, com dedicação. Eu me entrego totalmente aos meus projetos, absolutamente total a minha entrega. Bom, no retorno à Terra, no dia 7 ou 8, eu já não me lembro mais se foi dia 7 ou 8 de setembro de 2018, a Feluma nos apresentou e nos proporcionou a possibilidade de apresentar o nosso projeto de odontologia e o programa de excelência em odontologia. Foi feito isso no mês de setembro, lá na sede, no auditório da Avenida Afonso Pena. E pasmem vocês que 4 meses depois nós estávamos abrindo a clínica já com tudo pronto. Então essa foto foi tirada no dia da inauguração. E com as pessoas visitando, e a gente tem a oportunidade hoje de ter um espaço magnífico onde praticamos a mais alta qualidade de odontologia. Então eu falo, nós temos um time de excelências. O time foi selecionado a dedo. Alguns estão aqui, outros estão em casa, mas um time selecionado a dedo para colocar, para fazer jus a participar de um projeto, de uma instituição tão gigantesca igual a Feluma. Aqui, então, a nossa clínica, aqueles que estão em casa que não conhecem, feita com muito carinho, já é uma clínica já até mais ou menos preparada para o Covid, né? Porque hoje as escolas todas estão lutando com essa questão, porque eles não têm separação das cadeiras. Nós temos a nossa com um espaço muito mais generoso do que aquele espaço que é necessário, e a gente fica muito feliz de poder estar trabalhando. O que é que nós fizemos nesses 2 anos? Nós temos em andamento a especialização em dentística, estética, especialização em prótese, implantodontia, ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial, que é feita em conjunto com o Mater Dei. Temos também aperfeiçoamento na área de ortodontia, excelência em ortodontia,
dentística, estética e prótese fixa, cirurgias avançadas, cirurgia avançada periodontal e periimplantar, e tínhamos ali aquele bloco todo de baixo ali de planejamento para começar, todos eles já com projeto pronto e foram adiados. Adiados pelo momento que a gente está vivendo, pela situação, pela incerteza do momento, por não sabermos até quando as coisas vão durar e quando é que nós vamos poder começar tudo isso de novo. Então, nesse projeto, nós temos odontologia hospitalar com o Felício Roxo, que já estava assinado o contrato, está assinado, odontologia digital, cirurgia oral, biocriativa, que está tendo, está continuando, já acabou uma turma agora recente, logo vem outra, aperfeiçoamento master em ortodontia e introdução à ortodontia, com um dos mais renomados professores do país, que vai se juntar a nós. Mini implantes e MARP é um dos poucos cursos que eu conheço de especialização que oferecem isso para os seus alunos, é o nosso curso. E também temos reforço para aqueles que formarem outras escolas e que não têm condição, não tiveram condição de fazer, bem fazer conosco. Aqui vocês vão aprender muito essa questão. Um outro curso de cirurgia plástica periodontal, que também está pronto para ser lançado, resinas, venopunção e obtenção de PRF, são ligadas à área de implante de periodontia e a gente tem, então, um trabalho muito grande. Isso tudo vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Então, nós vamos caminhando. E o nosso caminho, ele está muito florido, ele está muito cheio de luz. Apesar das dificuldades do momento, nós temos um caminho grande pela frente, e hoje eu posso dizer para vocês, depois da reunião que a gente teve hoje pela manhã, que está faltando 1 ou 2 documentos só da odontologia para que a gente entre no Ministério da Educação com o nosso projeto da graduação em odontologia. Aí vão me perguntar assim, mas Belo Horizonte precisa de outro curso de odontologia? Não. Belo Horizonte precisa deste curso de odontologia. Porque este curso de odontologia não tem em Belo Horizonte. É um curso totalmente diferenciado. É um curso totalmente com foco na saúde, com foco no trabalho dos meninos que vão estar na rua, vendo o paciente e ajudando e trabalhando em equipe desde o primeiro período. É um curso onde ele vê todas as especialidades do 5º período em diante até o último deles, nos seus fundamentos e na sua sofisticação. É um curso onde os alunos vão poder trabalhar com a especialização diretamente. É um curso onde os alunos vão trabalhar para o SUS e, apesar do SUS, eles vão poder também trabalhar com todas as especialidades. Ele vai sair de lá pronto. Se ele quiser ser um dentista de família, ele será. Se ele quiser ser um especialista, ele será orientado para isso, para que ele possa fazer. Então, o dia que eu esbocei pela primeira vez esse curso, eu disse a Terezinha, que é a minha mulher, eu quero até agradecer a ela, porque ela me ajudou a fazer umas pesquisas hoje, porque foi uma correria para botar tudo junto. Eu quero agradecer a ela e a todos que me ajudaram. E eu disse a ela, sabe uma coisa? Eu gostaria de voltar a estudar de novo para fazer esse curso. Infelizmente, agora eu vou ficar, ou felizmente, eu vou ficar sonhando com o sonho dos outros que vêm fazer esse curso conosco. Então, essa possibilidade vai existir, tá? Através da FELUMA, já está tudo sendo pensado, nós estamos entrando, é tudo em fase, a fase de planejamento, de matriz, de grade curricular, essa já ficou pronta, de ementas já ficou praticamente quase que toda pronta, agora falta simplesmente a gente ver a questão
as questões de logística, de implementação, o que nós vamos precisar de ter. Vamos usar a estrutura das ciências médicas para a parte básica, que é das mais avançadas que tem, que é nota 5 no país. Então, nós estamos muito bem servidos e eu estou muito feliz e muito esperançoso de que a gente crie o curso de odontologia e não mais um curso de odontologia. Esse curso é diferente. E aqui, nessa sala maravilhosa, que esse também é um espaço diferente, é um espaço que a FELUMA proporciona não só a cultura e a arte, mas também a ciência, e nós fazemos parte dele. Aqui nesse espaço, eu agradeço essa oportunidade de conversar com vocês e celebrando esses 70 anos de qualidade da FELUMA, com certeza, cada dia melhor, e também a excelência que a odontologia vai trazer também, uma excelência maior e maior referência ainda na área de saúde. Então, essa é a minha mensagem antes da minha prosa com você. E eu agradeço muito por isso. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eustáquio. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Foi excelente essa viagem no tempo, né? E é interessante que o senhor nasceu em Itamarandiba, não é? Vale do Jequitinhonha. Exatamente, Vale do Jequitinhonha. Eu acho que não ligou ainda, não. Ah, tá ótimo. De Itamarandiba, o senhor traz boas memórias. Eu vi que o seu pai era um dentista que ia de fazenda em fazenda carregando... Como é que carregava aquela cadeira? Era lombo de mula? Como é que... Parece que está sem bater. Ah, não, agora está bom. Era no lombo do burro ou então no carro de boi. Entendeu? Todas as peças dele cabem dentro daquela caixa que você viu embaixo. Aquilo se desmonta e vai ali para dentro. O motor era de pedal. Aos 3 a 4 meses de idade, eu mudei com minha família toda para Diamantina, para todo mundo poder estudar. E aí meu pai vinha de tempo em tempo, trazendo mantimentos, sacos de laranja, aquelas coisas todas, porque muitas vezes ele recebia como pagamento do trabalho dele, era frango, era porco, né? Essas coisas, você sabe como é que é isso. E aí ele vinha, e todas as férias nossas, eu particularmente, eu ia para lá. E eu trabalhava junto com ele, ficava lá junto com ele no consultório, eu batia muito pedal do motor para ele, entendeu? E era quase que um castigo, né? O pedal do motor era quase um castigo, porque não podia perder a rotação. Eu tenho uma missão para o senhor, porque o senhor veio falar em excelência aqui e iniciou sua palestra falando que nós não temos mais dor em odontologia, né? Eu acho que tem muito pouca. Mas precisa acabar com aquele barulho do motorzinho. Já estão pensando, já tem gente fazendo muita pesquisa em relação a isso. E aí, de Itamarandiba, o senhor fez o ensino fundamental lá? Fiquei em Diamantina até os 12 anos. 12 anos mudamos para Belo Horizonte, a família toda, eram novamente. 16 filhos, o senhor falou. Quando eu nasci, já eram 14. 2 haviam morrido com difteria. Difteria. Naquela época não tinha o que fazer, então com difteria. E Itamarandiba, só uma curiosidade, era a época do médico famoso da região, doutor Pavi? Que fez o meu parto. Fez o seu parto e provavelmente tratava essas doenças todas. Fez o meu parto, né? E minha mãe fala que ele falou com ela assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse menino nascer, não. Aí minha mãe falou assim, Padre Eustáquio vai cuidar de nós. E por isso que ela me deu o nome de Eustáquio, por causa do Padre Eustáquio. Que interessante. E depois do ensino fundamental em Diamantina... Belo Horizonte, Colégio Santo Antônio, praticamente todo mundo, a família inteira. Belo Horizonte, e aí eu estudei no Santo Antônio a vida inteira, com a generosidade dos franciscanos que nos ajudaram, e minha mãe costurava para fora para poder ajudar também. Ela fazia os uniformes de todo mundo do Sacré-Cœur de Jesus, entendeu? E em troca de parte desse trabalho, uma das minhas irmãs estudava lá, com bolsa também. Que bacana. Então, você está com uma coisa em comum entre nós. Você sabe que meu pai também era dentista. Aliás, Jair Haas é o nome do meu pai. Eu sou Jair Leopoldo. Sei aí. E lá em casa, quase como na sua, ninguém quis fazer odontologia. O senhor foi
O último resolveu fazer. Eu só não estou gostando do senhor, mas tudo bem. Eu fui o único que ficou lá para fazer odontologia e não me arrependo, faria tudo de novo. E uma curiosidade, quando o senhor se formou, seu pai ainda era vivo? Meu pai era vivo, ele não foi à minha formatura, porque ele tinha acabado de ter um infarto. Ele não foi nem à minha formatura, nem ao meu casamento 6 anos depois. Ele me fez adiar o projeto. Ele me fez, não. A saúde dele adiou o meu projeto de ir para os Estados Unidos. Então, eu formei em 69, só fui para os Estados Unidos em 78. Eu me lembro como se fosse hoje. 1975, final de 75, quando ele faleceu, voltando do Parque da Colina, minha mãe falou comigo, agora feche tudo e vá embora atrás do seu sonho. Me conta essa passagem de Belo Horizonte para os Estados Unidos. Como é que foi esse seu sonho realizado? Eu vou te contar, porque ela foi muito interessante. Na época, a PUC, Dom Serafim que é meu irmão mais velho, ele era o reitor da PUC. E a PUC estava montando a faculdade de odontologia. Eu fiz parte do grupo que ajudou a montar a faculdade de odontologia da PUC. Aí, liderados pelo doutor Eugênio Vilaça e Badeia Marcos, que vocês já muita gente conhece, porque são 2 nomes que muito fortes na odontologia de Minas. E eles então, me chamaram, eu fiz parte, mas eu ficava muito constrangido, porque eu acho que eu estava fazendo parte daquele grupo por ser irmão de Dom Serafim. E eu não me sentia bem com isso. O dia que terminou o projeto, eu chamei o Eugênio e falei, Eugênio, não conte comigo para dar aula nem para trabalhar na faculdade, porque eu não vou. Eu só vou o dia que eu tiver uma formação feita, que eu tiver uma formação. Aí ele falou assim comigo, mas que é isso? A gente estava contando com você. Eu falei, não conta não, conta não. Eu vou entrar lá com meu diploma na mão. Se você quiser me ajudar a conquistar um lugar lá fora, eu quero. Aí ele falou assim comigo, tem uma colega minha de turma, Maria Tofani, de Belo Horizonte, que se formou com ele aqui, que era professora em Pittsburgh. Ele falou assim, eu vou ligar para ela e pedir a ela para te dar, o que ela acha, se tem essa oportunidade. Aí, coincidentemente, o chefe do programa de lá de ortodontia, que é o que eu queria fazer, estava vindo ao Brasil dar um curso. E aí eu falava inglês, eu estudei nos Estados Unidos no meu último ano de colégio. Entendeu? Aí elas falou assim comigo, fica aí tomando conta dele, você toma conta dele para mim, que você vai te conhecendo e tal. Aí tudo bem, eu tomei conta dele durante uma semana, que ele ficou aqui em Belo Horizonte, e logo no dia ou nos dias dele voltar, eu falei assim, olha, eu mandei meu application, eu quero fazer parte do seu programa. As entrevistas que têm que ser feitas vão ser feitas quando? Para eu saber se eu vou ser entrevistado e tal. Ele falou assim, tem 1 semana que eu estou te entrevistando. Que fantástico. Aí ele falou, você não precisa de ir lá, não, que você já está aceito. Entendeu? Aí começou a luta, né? Consegui uma ajuda da CAPES, que na época dava ajuda para esse tipo de... O senhor já era casado? Já era casado, já era casado. E aí mudou com a família toda para os Estados Mudei Unidos? com a minha mulher só. O primeiro filho já nasceu aqui quando eu voltei. Já nasceu no Brasil. E de volta o senhor foi para a PUC? De volta para a PUC. Aí eu como entrei prometido, como prometido com o diploma na mão. Exatamente. Tem uma faceta da sua vida que é muito interessante, a parte esportiva, né? No esporte, o senhor é conhecido como o famoso tacão. Tacão, O senhor foi nada mais, nada menos que o técnico da seleção brasileira de futsal, que naquela época era futebol de salão. Foram 10 anos, né? E corrija se eu estou errado, foram 21 campeonatos e só perdeu um nos pênaltis. Ganhou 20 campeonatos. Pênaltis. Perdemos um torneio em Singapura nos pênaltis. 2 mundiais, 2 mundialitos e um pan-americano. Pan-americano, Puxa, foi bom. Como é que foi essa história? Como é que o senhor chegou no futebol de salão? Aí é que está. Eu sempre joguei no Minas, fui atleta do Minas, joguei basquete, joguei vôlei. E quando eu fui para os Estados Unidos estudar lá pelo American Fields, e na época é bom saber, porque eu não tinha dinheiro. Foi Dom Serafim que falou comigo, você vai.
custa quanto? Eu falei, $50. Aí ele falou, eu pago. Porque não tinha que pagar mais nada, era $50 que custava na época. E eu fui para Iowa, uma cidadezinha lá no interior de Iowa, 2.500 pessoas, só via milho do meu lado, aquele cinturão lá do milho, aquelas coisas, mas adorei tudo. E joguei basquete, eu jogava basquete, eu fui lá. Lá eles me deram uma apostila, que eu tenho até hoje, eu não sei exatamente onde ela está, mas ela está em algum lugar, entendeu? Essa apostila com todas as jogadas que a gente tinha que ensaiar no treino, mas você tinha que estudar antes. Tinha que estudar, não era chegar lá sem saber, não. E eu comecei a olhar aquela apostila, eu falei assim, gente, gostava muito de futebol, sempre gostei muito de futebol, apesar de ser ter sido um atleta medíocre em futebol. Vôlei até que eu fui bem, fui seleção mineira e tal, joguei com muita gente boa. Mas aí eu olhei aquilo e falei, isso aqui é futebol, basquete é futebol. Então é aquela história, por exemplo, contra-ataque. Contra-ataque de futebol é todo ele de basquete. Movimentação, curtas, igual são feitas hoje, tipo Guardiola, ele tirou tudo do basquete e do futebol de salão, do futsal. Guardiola jogou futsal, entendeu? Que hoje é considerado um dos maiores técnicos. Eu vou contar um segredo para você. Levir Coupe, uma vez, ligou para mim, eu conhecia muito pouco o Levir, ele ligou para mim e falou assim, nós podemos encontrar para tomar uma cerveja? Eu falei, podemos, perfeitamente. Ele falou assim, me dá umas dicas de falta de futebol de salão, porque eu preciso delas para o campo. E realmente tem muita jogadinha ensaiada de salão que pode ser aplicada no campo. O Rivelino era um craque de futebol de salão, né? Eles todos, ele tinha um né? Praticamente que era típico de salão, né? Eles todos têm essa característica, né, de fazer. Agora, a história que eu tenho que contar para você, melhor de toda, que as pessoas não entendem, é falar assim, por que você foi para os Estados Unidos em 2000? Por que você tinha uma clínica tão boa em Belo Horizonte? Por que você foi para lá? Por que você largou tudo para ir para lá? Porque eu tinha que cortar o cordão umbilical do futebol. Eu queria ser acadêmico, eu queria escrever, eu queria publicar, eu queria pesquisar. Eu não conseguia fazer nada disso. Eu mal ia no consultório, eu conseguia ir ao consultório, porque o Zé Maurício estava lá para me dar apoio, segurar a barra para mim, ele e o Bebeto, que são meus cunhados, que fizeram ortodontia, trabalharam comigo a vida inteira, senão eu não podia viajar. Ou seja, a carreira de sucesso no futebol estava te atrapalhando o meu sonho de academia. Aí, quando esteve aqui um professor para dar um curso e me falou assim, ó, por que você não aplica lá para St. Louis? Eu falei, por que não? Aí eram 9 candidatos, ficamos 2, e eu fui escolhido, essa parte que é muito interessante, eu fui escolhido, os 2 eram iguais. Quer dizer, ele tinha vantagem sobre mim em algumas áreas, eu tinha vantagem sobre ele em outras áreas, e na hora da escolha, da entrevista final com o vice-reitor lá da pós-graduação, ele falou comigo assim, está faltando um pedaço do seu currículo. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, está faltando. Senta ali na sala e escreve seu currículo esportivo para mim, que você não pôs. Você sabe como é que é a escola americana, né? Como é que eles levam isso a sério. Eu rascunhei lá, assim, eu não sei se foi na máquina de escrever, uma coisa que eu fiz, não me lembro mais. Coloquei essas participações todas que eu lembrava de cabeça. Na hora que eu entreguei para ele, ele falou assim, era só para eu ter aqui, porque eu já sei disso tudo. Eu já sabia disso tudo. Você vai ser escolhido, entre vocês 2 são iguais, mas a nossa preferência é por você pela liderança. Ele não tem a liderança, os aspectos de liderança que você tem e que exercitou na vida. Então, o esporte que me deu essa oportunidade. Impressionante, essa é uma faceta muito interessante, que o senhor fala na sua apresentação sobre o trabalho em equipe, né? Isso. E o comandante, um técnico, né, quando ele faz uma equipe ser vitoriosa, como 20 campeões, pelo amor de Deus. A gente tem que tirar um pouco o bom de cada um, né? É o bom de cada um. E pôr isso junto. E num esporte que é extremamente dinâmico, né, um esporte, então, muito difícil. O esporte me ajudou muito a chegar a essa. E eu também acho que o fato de lidar com aluno em sala de aula e tal também me ajudou muito no esporte.
Entendeu? Ou seja, sempre um contato com os jovens. Com os jovens e sabendo conversar. Eu sempre falo assim, menino, jovem, a gente elogia em público e bate no privado. Então, a gente elogia na frente de todo também mundo. Na odontologia? Ah, faço. Na hora que eu chego para os meninos e falo assim, hoje é dia de você ir no confessionário, eles já sabem que é para ir na minha sala. Aí tem que conversar. Em St. Louis, teve esporte durante a sua vida? Olha, eu fui chegando aos Estados Unidos e recebi um convite oficioso, não foi oficial, para ser técnico da seleção americana de futsal. Eu já falei, corte, eu vim para cá para não fazer isso. Entendeu? Uma curiosidade, por que futsal não é um esporte olímpico? Política, simplesmente política. Por quê? A FIFA quer tirar da Olimpíada o futebol de campo. Nunca gostou do futebol de campo na Olimpíada. Tanto que hoje só menino novo é que vai na Olimpíada. Antigamente eram os outros e tal. Senão fica um campeonato mundial de 2 em 2 anos. E eles não queriam isso. Então, eles guardaram o futsal como moeda de troca. O futsal e o futebol de praia, que entrou depois. Que entrou, né? É. Então, essa que é a história. E eu acho que também que é a fraqueza dos dirigentes. O futebol de salão antigo, o futsal moderno, aqui no Brasil, ele tem que ir lá fora para aprender organização com a Espanha, com a Rússia, com a França, que entrou agora forte para valer. Entendeu? Então, tem muita coisa que eles têm que aprender lá em organização. Nós temos os atletas, temos todo mundo, mas a política nossa é fraca. É fraca. E poderia ter sido, né? Porque com João Avelange de presidente e tal, deixaram passar todas as oportunidades. Na sua carreira em St. Louis, foram quantos anos? Olha, eu fiquei 3 anos da primeira vez e depois 13 da segunda. E coroando essa passagem por St. Louis, tem um livro que o senhor lançou. O livro. Que foi traduzido em chinês, em coreano Isso. E agora em português. Em português. Fala um pouco sobre esse livro. Esse livro é uma história, eu conversava muito, eu tenho um amigo que é um grande profissional, um dos maiores professores da área de ortodontia, que é o Peter Busheng. Ele é de Dallas, mas ele dava aula em St. Louis todo mês, passava 3, 4 dias lá. Eu falei com ele um dia, Peter, por que a gente não faz uma coisa diferente? Por que a gente não, ao invés de fazer o mesmo de sempre, a gente faz uma coisa diferente? Então, é um livro de desenvolvimento da oclusão meio que baseado nos problemas que vão aparecendo. Entendeu? E mostrando como que o indivíduo cresce diferente diante de cada problema desse. Então, ele cuidou da parte de crescimento e eu cuidei da parte clínica. E a gente fez um livro que foi muito legal, está muito bom, muito bem aceito, e nós estamos muito felizes com esse resultado. Também, em reconhecimento da sua carreira, o senhor ganhou 2 prêmios internacionais. Rapaz, 2 Oscar. 2 Oscar. Fala sobre os 2 prêmios. Um deles foi dado como reconhecimento como professor internacional prestando serviço aos Estados Unidos, que foi o Luiz Jarabaca. Esse eu recebi em 2015. 2015. Esse foi da fundação da Associação Americana de Ortodontia. E eu recebi em 2015 em São Francisco e em 2018 eu recebi esse que é um Oscar mesmo maior ainda, porque esse é dado pela Associação Americana, pelo Board Americano de Ortodontia, ou seja, a excelência em ortodontia. E eu recebi esse, que é o Dale Wade, que me deixou muito feliz também. Muito interessante. Bacana. E como é que foi esse namoro para voltar? O senhor falou ali um pouco sobre a Copa. Como é que nós compramos o seu passe? Como é que você fala não com o Dr. Wagner, você sabe? É um pouco difícil. Pois é. E essa história começou Talvez não encontrando com essa ele. Essa história começou pela minha amizade com o Marcelo Miranda. O Marcelo Miranda trabalhou comigo na PUC. Ele era diretor da área de fisioterapia, da Escola de Fisioterapia lá da PUC. Trabalhou comigo, então começou por ali, e eu falei com ele, Marcelo, se eu voltar para o Brasil, eu quero mexer com o ensino, mas eu jamais poderei voltar. Quem já foi reitor de uma universidade
não pode voltar como professor. Eu posso te dizer isso com toda certeza. De certa forma, vamos usar um termo aqui, a gente é uma caixa preta da instituição. Eu nunca converso sobre as questões da PUC, as coisas lá de dentro e tal, mas a gente é uma caixa preta. A gente sabe de muitas coisas que... Aí você passa a ser referência se você está lá dentro. A associação dos professores vai atrás de você, os DAs vão atrás de você. Mas eu não sou mais nada. Não, você já foi. Então, é uma coisa que não dá certo. Aí eu falei com o Marcelo, se algum dia eu fosse trabalhar no Brasil, eu só trabalharia num lugar. Só trabalharia nas ciências médicas. Mas que pena que não tem odontologia. Aí começou. A história começou por aí. O senhor está no lugar certo, porque o seu sonho aqui vai se transformar em realidade. Aliás, já começou, já se transformou parte dele. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir transformar os sonhos dos outros em realidade. Acho que essa é mais importante ainda do que o meu. Os meus sonhos já estão completos. Agora eu quero ver exatamente... Eu falo muito com os meus alunos. Tudo que eu fiz hoje não pertence a mim mais, não, na odontologia. Pertence ao livro. Você me dá a sua aula? Dou a aula, dou cópia da aula, dou cópia de slide, dou tudo. Isso não é meu mais, não. Eu quero só que vocês usem com sabedoria. Isso é que é importante. Muito interessante. Gostaria agora que o senhor falasse um pouquinho sobre o Excel. Como é que foi esse projeto, como ele está sendo, quais as perspectivas, como o senhor falou um pouco na apresentação. Quando a gente começou o projeto, falei assim, o que nós vamos chamar? Como é que vai ser o nome desse projeto? Aí eu estava conversando com o que é meu colega, amigo, o Dr. Berends, que é o editor do American Journal, que é o maior jornal de ortodontia do mundo. Nós dois almoçávamos juntos todo dia, trabalhava junto com ele. Aí eu estava falando com ele, eu estou precisando de uma palavra. Ele falou assim, tem muita palavra boa que você pode usar. Eu falei assim, mas como é que eu posso fazer uma palavra que eu possa aportuguesar a palavra? Aí eu falei assim, o que você chama de... Quando você quer uma coisa acima do normal, o que você fala em inglês? Você fala assim, a gente fala Excel, fulano de tal, Excels, com L. Com L. Eu falei assim, pronto. Se eu tirar o L e botar o O, fica exatamente o significado que a gente queria. Aí apresentei o nome, o pessoal gostou, e hoje a pandemia... Eu recebi um telefonema de um colega do Rio de Janeiro, da UERJ, antes de ontem. Estava conversando com ele que nós estamos fazendo toda terça-feira. Essa semana a gente não fez por causa desse aqui, entendeu? Mas toda terça-feira a gente tem um professor convidado. As maiores autoridades do Brasil e do mundo estão dando aula para nós às terças-feiras à noite. Começamos com uma plataforma de 40 pessoas, fomos para 100, agora estamos com 500. E está sempre cheio, entendeu? E aí eu estava conversando com o professor Jonas, lá da UERJ, porque ele vai ser um dos nossos próximos palestrantes. Ele falou comigo assim, outro dia vocês foram assunto nosso na reunião do board brasileiro de ortodontia. Nós estávamos fazendo uma reunião, logicamente, online, com todo mundo, e nós perguntamos quem é que ganhou com essa pandemia. Aí foi unanimidade que quem ganhou foi as Ciências Médicas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, porque se tornou conhecida em todos os lugares do Brasil e do mundo por causa desse projeto. Eu falei assim, mas essa que era a nossa intenção. Eu só fiquei triste de ter entrado 2 ou 3 semanas atrasado. Eu teria que ter entrado, eu não achei que ia durar tanto, entendeu? E fomos trazendo. Outro dia a gente teve um professor da Itália que falou à noite lá e era a hora do almoço aqui. Então a gente vamos fazer um lunch and learn. Então vamos almoçar, vocês vão almoçando e vão escutando o que ele está falando. Então a gente tem feito e está indo, graças a Deus, muito bem. E o projeto de graduação... Não é mais uma escola, é a escola de odontologia. Quando nós começamos o projeto, a gente fez o projeto para tudo, mas nessa primeira reunião, aí volta o esporte no meio. Tá? Nessa primeira reunião que a gente fez junto lá com o pessoal, eu falei assim, olha, por que nós não começamos pela pós-graduação? Aí o doutor Wagner gostou da ideia, a diretoria gostou da ideia. Eu falei assim, sabe por quê? Porque toda criança quer ser Messi.
Então, vamos colocar os mestres lá em cima, para que os alunos vejam, para que eles queiram ser igual a eles. Tem vários deles aqui hoje, entendeu? Dessas excelências nossas. Então, o cara olha para aquela pós-graduação, para aqueles professores, e fala assim, eu quero ser igual a ele. Então, aí eles ajudaram a gente a colocar essa bandeira, né? Foi a mesma coisa da bandeira lá na Lua, nós colocamos uma bandeira da odontologia da excelência aqui em Belo Horizonte. Essa excelência, ela me criou um problema muito grande, porque nós estamos na pandemia e o nosso teatro está fechado e a gente queria ter a plateia cheia aqui. Ainda vamos ter, hein? Vamos fazer junto. Não, nós estávamos com a plateia cheia, eu obriguei o senhor a desconvidar os convidados. Não tem problema nenhum. Porque nós estamos aqui nessa distância de 2 metros justamente para questão de segurança e que a gente leva muito a sério essa questão do coronavírus. E aí uma pergunta, pessoal, como que a pandemia afetou a sua vida? Olha, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Afeta no sentido de atendimento de paciente, que a gente já está retomando devagar, começou com emergências e tal, mas agora me deu a oportunidade muito grande de acelerar o processo da graduação. Tá? Eu e o time todo aí. Eu ligo para eles e falo assim, olha, quarta-feira até meia-noite é o prazo que vocês têm para me entregar isso. E todo mundo bacana, entregou tudo muito legal. E nós estamos... Esse time da pós-graduação, que é um time de excelência, está todo na graduação, agregado aos grandes nomes que a Faculdade de Ciências Médicas tem nas áreas básicas e tal. Nós temos coisas no projeto que é muito interessante esse projeto. Muito bacana, um projeto diferenciado. Eu acho que a gente colocando ele em prática, vão ser 48 ou 50 alunos privilegiados de entrar, porque não vai ser mais do que isso a turma, não. Nós geralmente abrimos em webinars a participação da plateia, obviamente, nós vamos ficar um pouco limitados, mas eu gostaria de convidar o Dr. Wagner para lhe dirigir algumas palavras ou alguma pergunta que o senhor tenha que fazer com a palavra ao presidente. O senhor está numa distância que... Você pode tirar a máscara. Pode tirar a máscara, viu? Se eu chegar um pouquinho para cá, a máscara pode sair. Pronto. Boa noite, Jair. Parabéns por mais essa iniciativa. Professor Eustáquio, grande amigo, e a nossa felicidade de tê-lo aqui, nos ajudando a fazer um sonho, né? Um sonho que começou lá atrás com Dom Cabral, Lucas Machado, que nós, de alguma maneira, somos irmãos da PUC, e, por questões circunstanciais, ficamos isolados, mas continuamos respeitando a nossa irmã, que está distante, mas continua. E o senhor tem uma vida na PUC inteira, na Universidade Federal, de onde nós nascemos, né? Então, temos muitas coisas intrincadas no nascedouro. Mas o mais importante é que nós somos o terceiro setor. E quando o terceiro setor, auditado por auditoras independentes das melhores do mundo, comprovam que a seriedade na condução do trabalho durante uma pandemia mostra que a gente continua investindo, neste momento que eu cheguei alguns instantes atrasado, nós estamos acertando para assinar uma parceria com o nosso querido Hospital Mário Pena, que está fechado aqui na Churchill, e vamos usar o núcleo de ensino e pesquisa, e a odontologia foi citada lá na área de estomatologia, odontologia hospitalar. Estava acertando os detalhes, que a pós-graduação, com o professor Machado, a pós-graduação e a graduação estará presente. E, como se não bastasse, nós pedimos para acelerar a obra durante a pandemia, que é legal, a engenharia civil, e para rapidamente, que já está no 4º piso de um prédio que vai ter 12 mil metros quadrados, contando
o 8º andar, a área de cima, e nós falamos assim, nós temos que conversar rápido com o professor Eustáquio e com o professor Zé Celso sobre a graduação, porque lá embaixo nós vamos ter 12 mil metros quadrados a mais. E o pessoal já está botando ponte para poder fazer highline, ligando até o prédio do lado. Enfim, a coisa está caminhando de maneira rápida. Nós não tivemos nenhum problema do ponto de vista do andamento da nossa casa. A inadimplência foi a mesma de sempre. Tentamos dar, lógico que é novo para nós, para todo mundo, uma educação à distância para os cursos de graduação num nível bom. E foi evoluindo em qualidade essa educação à distância da faculdade, na graduação. Os alunos estão tendo aula de excepcional qualidade, julgada por eles mesmos. Com a abertura feita pelo município, segunda-feira, reintroduz as atividades práticas com todo o nível máximo de segurança, já acordado com o Ministério Público, é aula prática, porque nós não passamos o aluno de graduação de período e entregamos para ele que ele passou. Ele passou, mas está devendo, a aula acaba só em agosto, o período, porque ele vai ter que fazer a prática. Não tem sentido você passar no papel. Ele tem que ter tido todo o conteúdo programático. Na teoria, é mais fácil fazer o AD. Então, essa seriedade é importante. Atrasou, mas facilitou. Porque o novo que nós estamos aprendendo com a pandemia apertou o professor Eustáquio e o time todo que está montando a graduação. A pós-graduação já é um show, porque aconteceu antes da pandemia e que também está apresentando nuances de o novo na pós-graduação, como você citou bem ali. A pós-graduação, sem querer, já está dividida, se adaptando ao novo, né? Mas, veja bem, você está com o andamento da graduação, com a faculdade, e vai ter que fazer do curso, o curso, assim dizendo, diferenciado que nós queremos, né? E você está coordenando junto com a escola, com a faculdade, com o Zé Celso, Rafael, enfim. E você vai ter que botar nisso a pitada do novo da pandemia, que talvez seja muito importante. Me deixava muito indignado, e nós não paramos, nós respeitando a lei e a autorização legal, todos os cursos da área de saúde que temos, dos últimos anos, por livre escolha do aluno de graduação, estão no campo. Os alunos dos internatos dos últimos anos, o internato rural está cheio de alunos, por livre e espontânea vontade. Foi dado a eles a liberdade de ir ou não. Só que nós tivemos 93% de aceitação de ir por livre e espontânea vontade. Poucos trancaram, alguns por problemas pessoais, de saúde, outros porque quiseram, mas foram 93% de aceitação. Eles lembraram que uma pandemia tem que ser enfrentada por profissionais de saúde. E eu não estou falando da medicina, não. Está no campo a fisioterapia, a enfermagem, a psicologia. E os que não quiseram foram respeitados, farão em outro momento, estão devendo a matéria. Porque se você está na área de saúde, é para enfrentar. Então, a pandemia também veio trazer isso. E eu queria perguntar a você, professor Eustáquio, essa integração, desde o começo, eu gostaria de saber se essa continuidade da prática precoce é possível introduzir precocemente o aluno na saúde coletiva, ir lá para o campo, para o interior, para outras regiões, trocar interações com os colegas odontólogos do nosso estado, que é gigante, já precocemente, e o aluno aprender com ele e, ao mesmo tempo, até trocar ideia e ensinar de alguma maneira.
Eu fiz esse resumo, Jair, mas essa precocidade da prática me deixa muito entusiasmado, né? Com todos os cursos nossos que nós tendemos a isso, e mais a odontologia. Você viu, eu falei do câncer aí, né? Que é a segunda maior causa de morte. A introdução aí do Mário Pena, que é uma casa que nós temos que reverenciar. O que o senhor acha disso, professor? Olha, realmente, um dos fatores, umas questões muito diferenciadas que nós temos, é que nós temos saúde coletiva do primeiro período ao último período. Todos os anos, ou todos os semestres, ou períodos, não sei como é que vai ser chamado, deve ser semestre, todos os semestres têm saúde coletiva. E eles têm trabalho de campo na saúde coletiva também desde cedo, não só como observadores, como eles vão ser treinados para fazer, para detectar questões de saúde bucal, que é muito fácil. Nós podemos fazer estudos epidemiológicos com o menino do primeiro ano. Ele sabe contar? Então, conta quantos dentes tem na boca e aprende quais os que estão faltando. Isso ele aprende em uma aula. Entendeu? Então, é muito simples a gente colocar as pessoas para trabalhar e para eles terem esse contato. Nós pretendemos ser 100% SUS. Se for 100% SUS também, nós vamos trabalhar diretamente com a prefeitura para que a gente possa receber todos os pacientes em todas as áreas. Nós vamos ter clínicas pareadas. Então, não todos os dias, todas as clínicas, mas a semana vai ser dividida para que o menino tenha bastante clínica e que ela venha em conjunto. Por exemplo, vou falar da minha área, ortodontia. Ortodontia vai ter clínica junto com odontopediatria o tempo todo. O curso todo vai ser, desde o 5º período, ortodontia com odontopediatria, a clínica é junta. A teoria pode ser separada. E a teoria pode ser também conjunta, se precisar. Então, são as questões dessa. Agora, Wagner, eu quero falar uma coisa. Eu estou sendo extremamente bem assessorado e bem ajudado. Eu não teria condição de fazer o que nós fizemos sem a professora Neuza e a professora Fernanda, que são dois gigantescamente, eu não posso dizer, que capacidade de trabalho que essas mulheres têm. Parabéns a vocês, parabéns ao Zé Celso por ter essas pessoas dentro da faculdade. Eu não conseguiria fazer sem elas. Quero fazer de público. Professor, um dos pontos, um diferencial do Excel e, obviamente, da futura faculdade é disponibilizar um trabalho grandioso de excelência para a população carente, né? Uhum. Isso é um grande diferencial, que é a cara da Feluma, né? Eu gostaria de encerrar nosso bate-papo com o senhor dando uma mensagem para o jovem que se interessa pela odontologia e, se quiser puxar a brasa para a sua sardinha, sobre a especialidade da ortodontia. Não, eu vou falar com você uma coisa. Eu vou encerrar com o que eu ouvi o dia que eu saí o meu pai americano, com quem eu morei, era um homem que vendia trator. Trabalhava numa loja de vender trator. É lógico, ele estava em Iowa, tinha que estar vendendo trator. E ele foi me levar na estação de ônibus no dia, ele falou comigo assim: whatever you do, do it right. Entendeu? Qualquer coisa que você vá fazer, faça bem feito. E eu guardei isso comigo a vida inteira. Então, eu tenho o que eu faço com os jovens, o que eu falo com os jovens é o seguinte: não saiam da mediocridade. Zé Maurício está aqui, ele já viu uma palestra que eu fiz uma vez, também associando o alto rendimento no esporte com o alto rendimento na vida. Eu falei, sai da mesmice aqui e sobe esse andar, porque é aqui em cima que você tem que estar. Essa aula, por exemplo, eu dou todo ano aos alunos lá dos Estados Unidos, antes deles se formarem na semana da formatura, e aqui também eu pretendo dar para todos os nossos que foram se formando conosco. Então, eu acho isso um compromisso, quando nós inaugurarmos o teatro novamente, será essa aula? Podemos
fazer Podemos, isso? Um dos primeiros eventos científicos vai ser essa aula podemos, sobre sim. como trazer para o exercício profissional a filosofia que o esporte exatamente, tão bem ensina. Exatamente. Tem uma escada, não é? E essa escada ela vai sendo... Ou você chega num ponto e desiste e volta lá para baixo, ou você sobe mais um degrau para poder ser diferenciado. E é isso que nós queremos, é subir esse último degrau. Você sabe que a impressão que me dá ao fim do nosso bate-papo é sempre bom conversar com pessoas que sonham, mas melhor ainda com aqueles que realizam. Professor Eustáquio, muito obrigado. Eu que agradeço. A Feluma tem um verdadeiro orgulho de ter o senhor entre nós. Eu que agradeço. Para mim tem sido uma experiência fabulosa e eu quero agradecer a essa equipe toda que está aqui, porque, como eu disse, eu não faço nada sozinho. Eu só faço com a ajuda deles. Muito obrigado. E agradecer ao Wagner, né, que me deu essa chance. Obrigado.